Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez aqui para a nossa 7ª lição. E desde já quero te convidar a fazer aquilo que sempre pedimos: assistir o vídeo até o final. É importante, deixar um comentário, compartilhar e inscrever-se em nossos canais, canal no YouTube Isfama Jesus, aqui no Facebook Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusbe Online. Também lá no Instagram você encontra a nossa página. Mas você fazendo isso não somente contribui para o reino de Deus, porque quanto mais nós compartilhamos, comentamos e deixamos o like, o vídeo é enviado para mais pessoas. E esse é o objetivo principal desse vídeo: chegar em mais pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento da palavra de Deus, ok? Então faça isso, nos ajude. Vamos lá. Lição de número 7. Lição essa que tem como título, olha aí, as naturezas humana e divina de Jesus. Essa lição estaremos estudando no próximo dia 16 de fevereiro de 2025. O texto áureo, querido, está em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Na verdade prática, nós encontramos escrito assim: Jesus é eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Ok? Observe que o título da lição vai estar falando das naturezas as quais estão intrinsecamente ligadas na pessoa de Jesus, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Tendo dito isso, nós vamos à nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: as duas naturezas de Jesus, reveladas na expressão Emanuel, baseado em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Já no seu nascimento, o evangelista Mateus registra o significado do nascimento e do nome de Jesus. Ele diz: chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E o significado do nome Emanuel é Deus conosco, ok? Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o Senhor Jesus possui as naturezas humana e divina em sua pessoa, baseado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens,
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que algumas pessoas ela não entendem quando Jesus, homem, a sua natureza humana, em Mateus capítulo 24, versículo de número 36, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está mostrando a sua natureza humana de forma bem definida. Na sua natureza humana, a Jesus foi ocultado pelo Pai o dia que ele retornaria para buscar a sua igreja. Isso quando ele estava na forma humana. Agora, nesse instante que Jesus está em forma de Deus, nas alturas, agora Jesus sabe perfeitamente quando ele vem buscar a sua igreja. Agora, como a Trindade tem uma sincronia perfeita, ninguém se antecipa a ninguém. Então Jesus aguarda com ordem do Pai para que ele venha buscar a sua igreja. Mas nesse instante Jesus sabe perfeitamente a hora de vir buscar a sua igreja. Aí, para alguns menos avisados, diz: não, nem Jesus sabe na hora que ele vem. Isso Jesus falou quando ele estava em forma humana. Ele obedecia de forma cabal e inteira aquilo que era ordenado pelo Pai. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: sendo homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas em uma pessoa, baseado em João, capítulo 10, versículo de número 33, que diz assim, e os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Os judeus, ao ouvir o discurso de Jesus, eles entenderam que Jesus se dizia Deus e, por causa disso, se configurava blasfêmia para a religião dos judeus. E uma blasfêmia era passível de ser apedrejado, como foi escrito lá no Velho Testamento. Alguém que blasfemasse deveria ser apedrejado. E eles consideravam que Jesus tinha blasfemado quando disse esse discurso em João, capítulo de número 10. O capítulo de número 10 é Jesus fazendo um discurso bastante enfático em relação à sua autoridade e à sua igualdade junto ao Pai. Quando ele faz esse discurso, dentro desse discurso, ele diz aos seus ouvintes: antes que Abraão existisse, eu sou. E somente quem disse isso foi o Pai no Velho Testamento a Moisés. E quando eles ouviram isso, eles se injuriaram e queriam apedrejar Cristo, dizendo que Jesus Cristo estava blasfemando. Mas porque Jesus entendia perfeitamente as duas naturezas que comportava em seu corpo humano. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus, o Deus homem que nos comprou com seu sangue, baseado em Atos capítulo 20, versículo de número 28, que diz assim: olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha aí, ele diz assim, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele quem? Jesus nos resgatou com o sangue de Filho de Deus.
E na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: as duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade, baseada em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, se Cristo não fosse Deus, Paulo nunca poderia ter escrito isto. Lembra-se quando Moisés pediu a Deus que visse a sua face? Deus disse a Moisés: Moisés, nenhum homem vê a minha face e vive. Ora, se somente vendo a face o homem morre, como um homem poderia comportar toda a plenitude de uma divindade? Não teria condições. Por isso, Jesus Cristo não somente esteve como homem, como também é Deus. Vamos seguir, queridos. No sábado, a nossa meditação diária diz: as naturezas humana e divina de Jesus, baseada em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido em cima na glória. Eis aí a nossa meditação diária, que exalta a natureza humana e divina de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.